você bugou aí em exercícios de... de equilíbrio térmico, mudou a minha... Mudou, eu coloquei a tela aqui, conservação de quantidade de movimento, e fugiu da minha cabeça o que eu ia falar. Não sei se é exercícios de equilíbrio térmico, ou se é só calor sensível, só calor latente. Então, para lembrar, nós temos dois tipos de cálculo de calor: calor sensível, que é MC delta T, que é aquele que tem mudança na temperatura. E o que significa que tem mudança na temperatura? Não tem mudança de estado físico. E a outra expressão para o cálculo de quantidade de calor é aquele que a gente usa a expressão massa vezes calor latente, tá? Aqui a gente usa, às vezes, regrinha de 3. E nessa situação aqui é onde tem mudança de estado físico. Então, deixa de ser sólido, passa a ser líquido, deixa de ser líquido, passa a ser gás. Num gráfico, é fácil de nós identificarmos qual tipo de calor está em cada uma das situações. Porque sempre que tiver paralelo ao eixo horizontal, é calor latente. Então, calor sensível vai ser sempre uma reta crescente ou uma reta decrescente. Crescente se estiver ganhando energia, decrescente se estiver perdendo. E os gráficos onde eles estão paralelos, ali na horizontal, é calor latente. Então, inclinadinho, calor sensível. Paralelo à horizontal, calor latente. Então, é sempre assim que a gente vai pensar nos problemas. No caso do equilíbrio térmico, só para lembrar, a gente soma todas as trocas de calor, e a soma de todas as trocas de calor tem que dar 0. A quantidade de energia que um corpo perde, o outro ganha. E equilíbrio térmico significa que eles atingiram a mesma temperatura final. Eu vou pegar aqui mais um exemplo de equilíbrio térmico com mudança de estado físico, tá? E aí o exemplo que eu vou dar, ele até tem um enunciado curtinho, eu vou até pôr o enunciado aqui, porque ele tem bastante informação. Então, quem quiser copiar, já copia o enunciado, tá? Ele fala que existe um bloco de gelo. Desse bloco de gelo, ele me deu a informação da massa dele. Então, ele está dizendo que tem um bloco de gelo cuja massa é 60 gramas. Então, o que a gente já sabe? Se existe gelo, vai ter mudança de estado físico no meu problema, tá? E esse gelo, ele está a uma temperatura bem baixa. Ele está a menos 10 graus Celsius. Só que esse gelo, ele vai ser introduzido em um calorímetro. Lembrando, introduzido em um calorímetro significa que ele está sendo introduzido num sistema isolado, tá? Mas o problema me diz assim, ele é introduzido ao mesmo tempo, então tem mais coisa aí junto com o gelo, ao mesmo tempo que 20 gramas de cobre, 20 gramas de cobre. É até melhor eu escrever, porque senão vai ficar feio, né? Eu vou falar, um bloco de gelo de massa 60 gramas é introduzido. Aí eu abrevio cobre para Cu. Vai ficar estranho, né? Porque o símbolo de cobre é Cu. Aí introduziu o gelo ao mesmo tempo, aí, né? Ficou estranho essa frase, né? Ainda bem que eu estou escrevendo. Senão ia ficar muito estranho eu falando. É introduzido aí no Cu. Vamos lá. No cobre, tem cobre. O que eu sei desse cobre? Ele está a 80 graus Celsius. Então, o gelo e o cobre são introduzidos, tá, em um calorímetro. Lembrando, calorímetro é um recipiente onde eu coloco as coisas, isolado. É uma caixinha de isopor, vamos dizer assim. Camisinha daquelas de cerveja, que a gente coloca latinha de cerveja para não trocar calor com o meio externo. E esse calorímetro, ele contém já dentro dele 300 gramas de água. Olha quanta coisa apareceu aí no meu problema, só na primeira linha. Coloquei gelo, coloquei cobre
no calorímetro, e o calorímetro tem água. Então, tem gelo, cobre, água e calorímetro na situação. E aí ele vem com várias informações agora. São todos dados do problema. Que dados que ele me dá? Ele me dá a capacidade térmica do calorímetro, isso quer dizer, o calorímetro não vai ser desprezado no meu exercício. E aí ele me diz, ó, a capacidade térmica do calorímetro, quanto vale a capacidade térmica do calorímetro? Ele me disse que ela é igual a 50 calorias, opa, não tenho graus, é 50 calorias por graus Celsius. Aí ele dá abreviadinho assim, ó. Calor específico do cobre, símbolo do cobre é Cu. Não estou ofendendo ninguém aqui, ó. Calor específico do cobre. 0,092 calorias por gramas graus Celsius. Aí ele ainda me dá calor latente de fusão. Tá tudo aí nos dados do problema. 80 calorias por grama. Calor específico do gelo, 0,5. Tem mais dados do que enunciado, 0,5. Calor específico da água líquida, 1. E aí ele pergunta a temperatura final de equilíbrio térmico. Então, vamos lá. Temperatura de equilíbrio térmico. Então, esse é o enunciadozinho do que a gente vai pensar agora em resolver. Como é um exercício que tem várias coisas, gelo, cobre, calorímetro, eu vou fazer a tabela, tá? Como é que vai ser minha tabela? Eu vou começar com todos os elementos, todas as substâncias que aparecem no meu problema. Então, tem gelo, tem cobre, tem calorímetro e tem água dentro do calorímetro. Aí eu vou fazer na minha tabelinha. M da massa em gramas. Calor específico, ele me deu ali em calorias por gramas graus Celsius. Vou pôr na minha tabelinha temperatura inicial e temperatura final. É claro que a temperatura final não vai ser preenchida na tabela, porque ela é pergunta do meu problema. É um enunciadozinho, né? Bem pequenininho aí, né? Tem muita coisa nesse problema. O enunciado em si é curto. Os dados que eu tenho para resolver o problema é que são muitos. O enunciado termina aqui, ó, no 20 graus Celsius. Aí o resto é determine a temperatura do equilíbrio térmico. Só que para responder, ele me deu aí todos esses dados. O enunciado tem 2 linhas. A resolução é grande. Vamos lá. Passando as informações que eu tenho no enunciado, aqui para minha tabela, tá? O que eu sei? Eu sei a massa do gelo, que é 60. Então, vou pôr na tabela, massa do gelo, 60. Vou pegar do meu enunciado, o calor específico do gelo, ó, é 0,5. Já vou pôr aqui na minha tabela também. Temperatura inicial do gelo, estou pegando aqui nos meus enunciados ali, ó, menos 10. E a temperatura final eu não vou pôr porque é pergunta, tá? Agora eu sei que tem cobre. Quanto tem de cobre? Vai lá no enunciado, 20 gramas. Calor específico do cobre, tá aqui no enunciado, calor específico do cobre. Olha lá, ele vale 0,092. Temperatura inicial que está esse cobre, 80 graus Celsius. Já tenho as informações do cobre. Calorímetro. Do calorímetro, eu não tenho a massa e nem o calor específico. Eu tenho a capacidade térmica. Mas a capacidade térmica, ela já é o M vezes C. Então, eu vou tirar aqui esse pedacinho do meio da minha tabela, porque capacidade térmica já é os dois juntos, a multiplicação dos dois. E aí, eu tenho aqui, ó,
no enunciado a capacidade térmica como sendo 50. Então, o M vezes C do calorímetro é 50. No calorímetro tem a água. Quanto tem de água no calorímetro? Vou lá no enunciado, 300 gramas. Estou pondo aqui na tabela, 300 gramas de água. Essa água, ela está a 20 graus Celsius. Portanto, essa água é líquida. 20 graus Celsius, água líquida. Calor específico da água líquida está ali no enunciado, vale 1. Se a água está dentro do calorímetro e a água está a 20 graus Celsius, isso significa que o calorímetro também está a 20 graus Celsius. Eles têm temperaturas iguais. Um copo com água, que eu pego da torneira, se eu deixo ali em cima da pia um tempinho, o copo e a água estão na mesma temperatura. Então, calorímetro e água já estão em equilíbrio térmico. O que significa que falta para mim apenas uma informação da tabela, que é a pergunta do meu problema, a temperatura de equilíbrio térmico. E o que a gente sabe? A gente sabe que nas situações de equilíbrio térmico, nós vamos ter que somar todas as trocas de calor, e a soma de todas essas trocas de calor tem que dar 0. E aí o que acontece? Eu vou ter que somar a troca de calor do gelo com a troca de calor do cobre, com a troca de calor do calorímetro, com a troca de calor da água, e essa soma toda vai dar 0. Ó, já deu bastante coisa aqui nessa minha linha. Onde o bicho pega? O bicho pega aqui, ó, no gelo. Tá? Porque o que acontece aqui no gelo? Eu vou montar um gráfico só para entender o que acontece com o gelo, gente. Não é uma continha só para o gelo. O gelo, ele está numa temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Menos 10. À medida que esse gelo recebe energia do cobre, do calorímetro, da água, a temperatura dele aumenta. Então, eu vou ter que calcular, para quando a água é sólida, para o gelo, eu vou ter que calcular aqui, ó, calor sensível. Tá? Lembrando que aqui é gelo. Aí eu vou ter esse gelo a 0 graus Celsius, começando a derreter. Enquanto ele está derretendo, ele não muda a temperatura. Então, eu vou ter uma etapa aqui, ó, que eu vou ter calor latente. E aqui está acontecendo a fusão do gelo. Aí, o que acontece com esse gelo? Ele vira água líquida, e essa água líquida vai receber calor do cobre, do calorímetro, e da água que já estava dentro do calorímetro, até atingir a temperatura de equilíbrio térmico, que eu não sei quanto vale. Então, de novo, aqui eu vou ter que fazer calor sensível. Lembrando que nessa última etapa, eu já tenho água, é líquido no meu gelo. Então, só para esse gelo que aparece aqui, eu vou ter que fazer 3 contas. Para isso, eu vou fazer 3 contas separadas, tá? Então, eu vou começar só pensando no gelo. Depois eu penso no cobre, no calorímetro e assim por diante, ok? Então, olhando apenas para o que acontece com o gelo. Então, eu vou olhar a primeira quantidade de calor, que a gente chama de calor sensível. Então, é MC delta T. Qual é a massa de gelo que eu estou colocando dentro do calorímetro? O problema me disse a massa de gelo que a gente colocou dentro do calorímetro. Olha lá na tabela, 60. O problema disse o calor específico desse gelo, é 0,5. Agora, tomem cuidado com essa variação aqui de temperatura, tá? Porque essa variação de temperatura, ela corresponde à primeira reta do meu gráfico. E a primeira reta do meu gráfico, ela vai de menos 10 até 0.
Então, essa variação de temperatura é de menos 10 até 0. Variação de temperatura é a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial, que é o menos 10. Eu vou pôr aqui um colchetezinho. Espera que eu vou arrumar isso aqui, que ficou meio feio. Depois não vai dar para entender. Então, esse ΔT aqui, ele é de menos 10 até 0. E aí, a variação de temperatura é a temperatura final, que é o 0, menos a temperatura inicial, que é o menos 10. E aí, menos com menos vai me dar mais. Então, só para aquecer o gelo, 60 vezes meio vezes 10. 60 vezes meio vai dar 30. 30 vezes 10 vai dar 300 calorias. Só para esquentar o gelo. Aí vai acontecer a fusão do gelo. Aqui dá para fazer regrinha de 3. ΔQ é M vezes L de fusão. Qual é mesmo a massa do gelo? Olha lá na tabela, 60. O L de fusão, ele não entrou na tabela. Vejam, ele ficou aqui, ó, coitadinho, sem entrar na tabela. Tá lá no meu enunciado. O L de fusão é 80. Então, nós vamos fazer 80 vezes o 60. Se quiser, faz regrinha de 3. 80 calorias para derreter 1 grama de gelo. Quantas calorias são necessárias para derreter 60 gramas? Então, a regrinha de 3 seria aí com 60 gramas comparado com 1. Vai me dar os 4.800 calorias. Depois que fundiu o gelo, esse gelo virou água líquida. Então, eu vou pensar na água. Se eu for pensar na água, eu vou pensar agora na terceira reta aqui, ó. Nessa reta aqui que eu tô pensando, tá? Essa terceira reta, ela vai de que temperatura para que temperatura? Ela vai do 0 até a temperatura TF. Então, eu não sei quanto vale a temperatura TF. Vou deixar aqui. Como é que eu calculo o aquecimento dessa água? Agora é líquido. ΔQ é MC ΔT. Tem variação de temperatura. Massa da água que eu estou aquecendo. Os mesmos 60 gramas. Veio lá do gelo. Cuidado aqui. Esse C, ele é da água líquida. Ele vale 1. E esse ΔT, ele é a temperatura final, que eu não sei quanto vale, menos a inicial dessa reta. E essa reta começou no 0. Então, é TF menos 0. Daqui eu tiro, então, que a quantidade de calor aqui vai ser de 60 TF. Ótimo. Pronto. A parte mais difícil do problema acabou. Tá? Onde vocês erram facilmente? O problema não acabou. A parte mais difícil acabou. Onde vocês erram facilmente? Vocês erram facilmente porque vocês já querem fazer direto. Agora eu vou somar. Isso aí. Né? Vocês querem fazer direto TF menos o menos 10. Esquecem que o gelo muda de estado físico. Então, ou vocês erram nessas temperaturas aqui, ó. Tá? Colocam essas temperaturas erradas. Ou um outro lugar que vocês erram é nesse C aqui, ó, que vocês acabam usando do gelo de novo. E já é água líquida. Agora, eu vou terminar de resolver o problema. Eu vou subir aqui um pouquinho a tela. Depois, se precisar, eu faço aí uma redução da tela para vocês tirarem print. Aqui embaixo, quem é que eu vou ter que somar? Eu vou ter que somar todos os ΔQs. Então, só para o gelo, eu vou pôr aqui em vermelho, tá? Eu vou, para o gelo, fazer... Como é que... Peraí, deixa eu pensar um jeitinho de escrever aqui para vocês, para a gente não confundir. Então, eu vou pegar o ΔQ do gelo, mais o ΔQ da fusão, mais o ΔQ da água que veio do gelo, tá? Isso aqui é o que eu calculei em verde. Aí eu tenho que somar um ΔQ do cobre, que eu ainda não calculei,
com ΔQ do calorímetro, que eu ainda não calculei, com o ΔQ da água que já estava dentro do calorímetro, que eu também não calculei, isso vai dar zero. Agora a gente consegue fazer as substituições. O ΔQ do gelo, eu já está calculado, é 300. O ΔQ da fusão já está calculado, é 4.800. E o ΔQ da água que se formou a partir do gelo é 60 TF. Como é que eu calculo o ΔQ do cobre? Tenho que lembrar, é MC ΔT. Vamos lá na tabela. Massa de cobre, 20. Calor específico do cobre, 0,092. Variação de temperatura do cobre, temperatura final, que eu não tenho, menos a inicial lá na tabela, que é 80. Então, esse pedacinho em preto aqui é do cobre. Agora, eu vou fazer do calorímetro. Eu vou pôr do calorímetro aqui em verde, tá? Para o calorímetro, também seria MC ΔT, mas eu já tenho o MC do calorímetro calculado, é 50. O ΔT do calorímetro é temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro, que é 20. Agora, eu vou calcular o da água. De novo, o da água é MC ΔT. A massa de água, 300. Essa água estava a 20 graus Celsius, então ela é líquida, o Czinho é 1. Variação de temperatura dessa água, TF, menos a temperatura inicial dela, que era 20. Pronto, acabou física. Sobrou só matemática, tá? Agora vamos às nossas continhas da matemática, tomando aí bastante cuidado para a gente não errar nenhuma delas, tá certo? Se errar uma delas, aí a resposta do problema todinha já era. Eu vou somar já o 300. Tem muita coisinha, Dani. Tem bastante coisinha. Então, se esqueceu, se errar uma continha, já era o problema inteiro. Estou somando 300 com 4.800, e essa soma aqui já deu para mim, ó, 5.100. Aí eu tenho 60 TF. Agora eu vou fazer o 20 vezes o 0,092. E depois que eu fizer isso, eu tenho que aplicar a distributiva. Então, 20 vezes 0,092 dá 1,84. Porém, esse 1,84 multiplica o TF, então fica 1,84 TF, e 1,84 multiplica o menos 80. Então, vai aparecer aqui um sinalzinho de menos, aí eu pego o 1,84, multiplico por 80, e isso dá 147,2. Agora, eu vou pegar o 50 e vou distribuir. 50 multiplico TF, e 50 multiplico menos 20, ó, o sinalzinho de menos fica, mais com menos dá menos. E 50 vezes 20 é 1.000. Então, eu tenho menos 1.000 aqui, ó. Aí, depois eu tenho 300 vezes 1, que é 300, então vai dar 300 vezes o TF, de novo, mais com menos dá menos, o 300 multiplica o 20, que vai dar 6.000. Isso aqui igual a zero. Agora, eu tenho que juntar tudo o que tem TF. Vou marcar aqui com marca-texto tudo que tem TF no meu problema. É 60 TF, aí eu tenho 1,2, 1,84 TF, aí eu tenho 50 TF, e depois eu tenho 300 TF. Tudo isso aqui com TF. Só conferir, é tudo positivo mesmo, né? Então, vamos juntar tudo. 60 com 1,84 vai me dar 61,84, que depois eu somo com 50 e me dá 111,84, que eu somo com 300 e me dá 411,84. Então, vou subir aqui minha luzinha. De novo, 400, agora tá acabando. 411,84 TF. Agora eu vou juntar tudo que não tem TF, que é o que eu não passei o marca-texto, tá?
Então, o que não tem TF? O 5.100 não tem o TF, e dele eu vou subtrair 147,2. Vai me dar 4.952,8, que eu vou subtrair 1.000. Isso vai me dar 3.952,8, que eu vou subtrair 6.000. O que vai me dar menos... Opa, menos 2.047,2. Isso igual a zero. O que tem T fica do lado esquerdo, o que não tem T eu passo para o lado direito, trocando de operação matemática. Então, o TF, portanto, vai ser os meus 2.047,2 dividido por 411,84. E essa continha dá 4,97. Eu vou aproximar para 5, tá? 4,97, eu estou aproximando para 5 graus Celsius. Pessoal, é muito fácil errar esse tipo de exercício, ok? Estou aí dando uma diminuída na tela para tentar deixar, vamos ver se eu consigo deixar, enunciado e resolução aqui todinho para vocês. Mas se eu diminuir mais, aí já não dá para ver, ok? Então, quem precisar tirar print, aproveita e tira print desse exercício, tá? Depois volta nele, olha com calma, e não esquece, envolveu gelo, aí tem um problema sério que tem mudança de estado físico. Se acontecer de não derreter todo o gelo, pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Se tiver um problema que tem gelo, e o problema fala, não derreteu todo o gelo, isso significa que a temperatura final de equilíbrio térmico é zero, tá? Quando eu não consigo derreter todo o gelo, é porque todos os outros elementos que estavam no meu problema perderam energia, mas não perdeu a quantidade suficiente para fundir todo o gelo. Então, quer dizer, a temperatura deles abaixou tanto, que chegou a ser zero. E aí, se chegou a ser zero, que era a mesma temperatura do gelo, ele não tem mais como fornecer energia. Então, se não derrete o gelo, temperatura de equilíbrio térmico é zero. Não sei quem está copiando ou não, eu vou fazer chamada enquanto isso, porque é uma aulinha só. A Abner está presente. Se tiver, põe um S para mim no chat. André, o André Silva. Salve, salve, André. André Vinícius. Tá por aí, André Vinícius. Salve, André. Arthur. Cadê o Arthur? Não. Carol. Cadê a Carolzinha? Tá presente, Carol. Daniel. Dani. Salve, salve, Dani. Cadê o Diego? Tá por aí. Du. Du está presente. Não, não tô no Arthur. Não, o Arthur tá aí, peraí. Vamos voltar. O Arthur Costa está presente. Joia, acabei de pôr. Tava dormindo, Arthur. Pelo amor de Deus, não faça isso. Vamos lá, cadê o Du? O Du tá aí? Du não. Então, o Efraim. Cadê o Efraim? O Efraim eu sei que tá aí. Salve, salve, Efraim. Cadê o Fê? Salve, Fê. Gabi. Salve, Gabi. Gi. Você tá em Júpiter? Que delay que deu aí, hein? Pelo amor de Deus. Cadê o Gui? Ele estava lá na cozinha na hora que eu fiz a chamada, isso sim, ele estava jantando, aposto. Né? Cadê o Guilherme, gente? Não, não é net, não, ele estava jantando, né? Cadê o João Honorato? Nem convidou a gente, isso que é pior. Salve, salve, João. Continuando aqui, chamada. O João Pedro Carvalho. Não. O João Pedro Salmento. Salve. José William.
Salve, salve, José. Cadê a Ju? Salve, Ju. Léo. Léo tá aí, não tá? Aê, grande Léo. Cadê a Lê? Oi, Lelê. Lorenza. Olha lá, mais um que estava em outro planeta, olha lá, ó. É Deleido, é isso? Salve, Lorenza. Você estava aí, Du? Laia. Vou voltar aqui atrás para a presença do Du. Cadê o Lorenzo? Salve, Lorenzo. O Lucas Eduardo. Luquinhas está aí. Cadê o Lucas Fernandes? Salve, Lucas. Matheus Estevam. Grande Matheus, salve, salve. Matheus Gonçalves, que deixou de vir na aula. Micael. Cadê o Micael? Salve, Micael. Murilo. Salve, Murilo. Você tinha ido no banheiro? Não precisa dar detalhes, Edu. Cadê o Nicolas? Salve, Nicolas. O Paulo Roberto ainda não voltou a frequentar, né? Latim não. Cadê o Pedro Salles? Salve, salve, Pedrinho. Poli, cadê a Poli? Salve, Poli. Raíssa. Aí, Raíssa. Cadê a Raíssa? Não? Ricardo. Salve, Ricardo. Richard. Salve, salve, Richard. Juan. Juan, não? Samuel. Tiago. Salve, salve, Tiago. O Tiago não pode comparecer porque está viajando a trabalho. O Tiago está aí, ó. Olá, Ju. Ele conseguiu vir para a aula, Ju. Que coisa boa. Vinícius Gavon. Você viu? Tua amiga avisou. Que beleza. Salve, Vinícius. Vinícius Oru. Oru tá aí? Aê, Vini. E a Vicky? Cadê a Vitória? Salve, salve, Vini. Pessoal, tem 3 minutinhos aí para terminar a aula. Se alguém quiser perguntar de alguma coisa da lista, aproveita esses 3 minutinhos. Testou ela direitinho, Thiago. Você viu que amiga fiel que ela é, né? Na hora da chamada, ela já avisou que você não estava. É isso aí, Ju. Valeu. Obrigada, viu, Ju? Pessoal, tem 3 minutinhos. Quem quiser fazer perguntinha da lista, pergunte agora. Então, nós tiramos dúvidas quarta-feira. As nossas aulas de quarta-feira, nós vamos dedicar à resolução da lista de exercícios. Tá certo? É para fazer todas, Dani. E, na verdade, se eu tivesse pego a lista do meu livro, ia ter muitos exercícios, porque eu tenho uma quantidade absurda de exercícios sobre esse assunto. Então, eu peguei do livro de vocês, que era uma quantidade menor, tá? Só dá uma verificada depois na lista se tem as respostas finais. Se não tiver, aí manda uma mensagenzinha para eu saber, e eu encaminho lá no mural do Classroom para vocês, tá certo? É para entregar? Sim, Dani. Todas as minhas listinhas são para entregar, ok? Então, pessoal, uma boa noite. Muito obrigada aí pela aula. Teoria da Terra Oca? Não estou sabendo que a gente vai estudar isso aí, não, Vinícius. Nós vamos estudar isso? Não estou sabendo, não. Ninguém me avisou que nós vamos estudar a teoria da Terra Oca, não. Tá? Então, pessoal, até a próxima aula, na quarta-feira, tá? Separem a lista, quem puder já começa a lista, já vai tirando dúvidas na quarta. Muito obrigada pela presença e encerro por aqui, tá ok? Tchau, professora. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada a você pela presença na aula.